Cumprimento os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Eu me chamo Deise e hoje gostaria de testemunhar aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor já fez na minha vida e na vida da minha família. Tudo para exaltar e glorificar o nome daquele que é autor de toda a obra, o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, assim como todos que chegaram até aqui, na minha vida não foi diferente. Cheguei até este canal devido à descoberta da traição do meu esposo, aonde já para mim a minha família já estava destruída, mas em busca pela internet e eu encontrei o canal e eu vou contar para todos como foi um pouco da minha trajetória. Em 2019, eu descobri a traição através de mensagens de celular e também porque eu tinha acesso às ligações dele e eu via que em todas as viagens ele passava muito tempo em um só determinado número. Muito tempo as ligações, era um dia todo, era ligações de 2, 3 horas. E diante daquela situação que eu vi ali na conta detalhada, eu liguei para ele porque ali já estava confirmado. E ele, no momento, negou. Mas depois, não tinha mais jeito, ele confessou e disse que não me amava mais mesmo, que amava outra pessoa, que já estava até mobiliando a casa com esta pessoa e que a gente ia se separar, que não dava mais certo. E para mim, irmãos, naquele momento, a minha vida acabou. Eu entrei em desespero porque eu estava sozinha em casa. Eu entrei em desespero, eu me ajoelhei no chão da sala e eu chorava desesperadamente, irmãos. Me lembro que liguei para uma amiga e ela me acolheu na casa dela, irmãos. Lá na casa dela, eu ainda tentei, fiquei ligando para o meu esposo, pedindo para ele uma nova chance para gente. E ele sempre falava: aceita, aceita isso, não dá mais certo nós dois. E é verdade, irmãos, naquele momento, de fato, ele não queria mais a nossa família. E eu comecei a buscar ao Senhor ali na casa dessa minha amiga. Ela me acolheu de uma forma e me ajudou a buscar ao Senhor. Nós oramos e eu pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor revelou em Mateus que tudo aquilo que estava encoberto ia ser revelado. Irmãos, naquele momento, ela olhou para mim e disse: amiga, se prepara, porque o Senhor vai revelar outras coisas e o seu coração precisa estar preparado. E assim eu fiz, irmãos. Passei vários dias ali chorando, somente o Senhor podia me consolar, nada que ninguém falasse, irmãos, podia consolar minha alma, mas o Senhor, ele me viu ali e ele me ajudou. Eu fiquei alguns dias na casa dela e logo voltei para casa, mas eu não conseguia ficar em casa. Eu me sentia mal, eu comecei a entrar em depressão, tive crises de pânico, porque tudo envolvia nós dois, tudo o que aconteceu. Então, irmãos, eu entrei em depressão, emagreci 18 quilos e eu tive a ajuda de uma vizinha que é muito minha amiga, também evangélica. Ela me acolheu na casa dela, eu fiquei vários dias na casa dela. O meu esposo já não vinha mais com frequência para minha casa. Irmãos, então ele começou a se afastar cada vez mais. Ele até vinha para nossa cidade, próximo, mas ele nem fazia mais questão. Foi quando eu ouvi uma palavra da pastora Virgínia Arruda, e aquela palavra veio de encontro ao meu coração como uma chama de fogo. E naquele momento eu recebi do Senhor a direção. Eu comecei a ajoelhar todas as manhãs pedindo para que o Senhor tirasse aquela tristeza de dentro do meu coração, que me tirasse daquele quadro depressivo, porque eu já estava fazendo uso de medicamentos, eu já estava afastada do meu trabalho, eu já não tinha mais ânimos para nada, irmãos. Eu só queria morrer. A minha vontade era somente de morrer. Mas eu comecei a ajoelhar e eu falava todas as manhãs: Senhor, na tua palavra diz que na sua presença até a tristeza
ela se converte em alegria. Converte essa tristeza, Senhor, que está dentro do meu coração. Sabe, irmãos, eu me emociono até de dizer, porque foi um momento tão difícil, que eu pensei que eu nunca fosse vencer na minha vida. Mas naquelas manhãs, o Senhor clareava assim como um sol dentro daquele quarto, e eu falava assim: Deus, me ajuda a caminhar, me ajuda a me levantar. E o Senhor, irmãos, foi me ajudando. Foi difícil, eu voltei a trabalhar, mas eu só sentia vontade de chorar. Eu sentia vontade de ligar para Ele. Eu queria Ele, eu só queria Ele, irmãos. Foi quando eu comecei a entender que o Senhor queria me tornar dependente dele e não do meu esposo, irmãos. E eu comecei a todos os dias, irmãos, eu orava, Senhor, me ajuda a voltar ao meu trabalho, meu Pai. Eu falava para Deus assim do fundo da minha alma, Senhor, que não seja a minha força que habite em mim, mas que a sua força, Senhor, venha habitar em mim, porque com a tua força eu consigo vencer. E assim foi, irmãos. Eu tomei alguns dias os remédios depressivos que o médico tinha me passado para que eu pudesse dormir. E com o tempo, eu fui conseguindo voltar a trabalhar, mas ainda eu ficava na casa dessa minha amiga, porque era desesperador eu voltar para casa, irmãos. E o Senhor sempre falava comigo para que eu preparasse meu coração. Irmãos, foi quando num congresso de irmãs, numa igreja que eu fui visitar, que eu recebi um convite, o Senhor usou uma irmã para falar muito forte, muito profundo comigo. Ela me falou desta forma, irmãos: Filha, tenho eu visto o teu sofrimento, mas venho eu falar contigo nesta noite. Tudo que eu tenho contigo não é na casa da tua vizinha. Volte para casa, fecha, entra no teu quarto e fecha a porta, porque em secreto eu irei revelar tudo aquilo que eu tenho para tua vida, irmãos. E foi tão forte aquilo, irmãos, foi tão profundo, porque somente era uma igreja, irmãos, que ninguém me conhecia, somente o Senhor me conhecia naquele lugar, irmãos. E eu fui obediente, eu voltei. E eu falei, amiga, muito obrigada por você ter me acolhido, mas o Senhor pediu para eu voltar para casa e eu preciso voltar. E eu voltei, irmãos. Eu fui obediente ao Senhor. Irmãos, seja obediente. É a obediência que gera a bênção nas nossas vidas, irmãos. E eu voltei para casa, irmãos. E eu comecei a orar, eu orava e eu ouvia louvores. E foi quando um dia em busca de conteúdos assim de casamento, eu encontrei o canal da Sol e eu comecei a ouvir. E assim como foi na vida de várias pessoas aqui, eu creio, aquilo lá falava profundo comigo, ia de encontro ao meu coração. E eu passava dias e noites, irmãos, ouvindo aqueles áudios, sabe? E eu fui começando a ter uma esperança dentro de mim. Eu ouvia os testemunhos e eu falava, Deus, assim como o Senhor fez, o Senhor também pode fazer na minha. Mas parecia tão impossível, irmãos, porque meu esposo já estava tão envolvido lá fora que eu pensava assim, meu Deus, mas será, sabe? Eu pensava que comigo não poderia acontecer. E aí os testemunhos foram me edificando. E é por isso que hoje eu venho testemunhar, irmãos, porque realmente tem momentos que a gente acha que não vai acontecer com a gente, parece tão impossível. Mas, irmãos, os nossos olhos, eles são limitados. O Senhor, ele enxerga além do que aquilo que a gente pode. Então, irmãos, confia, entrega, porque o Senhor, ele é onipresente, ele está conosco, mas ele também está na vida daquele outro que está lá fora, irmãos. E eu fui começando a ter várias revelações do Senhor, irmãos. Uma vez, uma muito profunda que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, depois de vários tempos, irmãos, de busca, eu descobri que meu esposo já estava mobiliando a casa, e aí eu fui descobrindo várias coisas que ele foi se envolvendo com obras de macumbaria.
E de vez em quando ele voltava para casa, porque nós nunca nos separamos assim em papel. Porém, a gente já não estava mais juntos, porque ele ficava mais para fora do que em casa, irmãos. E aí logo entrou a pandemia. E eu lembro que com a pandemia ele foi obrigado a passar alguns dias em casa. E eu tive que me deparar com várias situações, assim como é na vida dos irmãos também. Eu tive que me deparar, irmãos, com ele conversando com a OM, várias coisas, aquilo me machucava, mas eu corria para dentro do quarto, eu falava: Senhor, o Senhor tá vendo, o Senhor tá vendo com quem ele tá falando, meu pai. E eu não brigava, irmãos, com ele. Eu só contava tudo para Deus, irmãos. E aquela mulher, aquela velha mulher que brigava, que falava de tudo, irmãos. Foi dando lugar a uma nova mulher, uma mulher que aprendeu a confiar no Senhor, uma mulher que aprendeu a contar tudo aquilo que incomodava, eu contava para Deus, porque as coisas estavam debaixo dos meus olhos, irmãos. Muitas das vezes, quando a gente ia dormir, ele se escondia debaixo da coberta para ficar falando no celular, e eu ficava ali tentando olhar, irmãos, sabe? E aquilo só me machucava. Foi logo que ele voltou a viajar e eu me lembro, irmãos, que ele começou a beber desenfreadamente, irmãos. Aquela culpa que hoje ele me contou, né? Aquela culpa dentro dele, ele buscava refúgio no álcool. Mas como ele também fazia tratamento para depressão por conta de uns problemas que ele já tinha passado, ele tinha feito cirurgia, então ele também entrou em depressão, então ele fazia uso de remédios controlados. E quando ele misturava a bebida com aqueles remédios, irmãos, era dias difíceis, muito difíceis. E isso ele foi se afundando cada vez mais na bebida. Aí ele voltou a viajar, irmãos, e eu ficava sabendo das coisas, porque eu tinha acesso à conta bancária, eu tinha acesso, eu sabia onde ele passava o cartão, irmãos. E muitas das vezes eu via que ele estava lá na cidade dela, e aquilo me machucava muito, irmãos. Mas eu contava tudo para Deus, irmãos. Eu contava tudo para o Senhor. E eu pedia que o Senhor viesse intervir, porque aquilo me machucava, irmãos. E ele começou, irmãos, a beber, beber demais. E eu via que a vida dele estava cada vez mais se afundando, irmãos. Foi quando num dia eu fiz um jejum muito forte, que eu sentia muito forte a presença de Deus, era algo sobrenatural, irmãos. Eu lembro que eu fui num culto, eu fiz um jejum de 3 dias, eu dei início na sexta, e eu só fiquei tomando água, irmãos. E quando foi no domingo, eu cheguei no culto, e eu entreguei para o Senhor, eu falei: Pai, eu entrego o meu jejum, eu preciso de ouvir a tua voz aqui nesta noite, Senhor. E eu me lembro que havia uma pregadora de fora, e durante a pregação, irmãos, ela desceu daquele altar e ela veio na minha direção e falou desta forma, irmãos. Foi muito profundo. Ela falou: Filha, o Senhor manda eu te dizer, tenho eu visto a tua luta, tenho eu visto por quem tu tem orado, mas hoje digo a você que vou eu tratar e vou eu trazer de volta. Eu soltei a corda, mas eu vou puxar. Somente entrega e confia, porque assim como um peixe, ele é puxado pelo anzol, tô eu puxando hoje. Fique em paz, porque sou eu que vou trabalhar, eu vou fazer da minha forma. Irmãos, eu chorei muito, irmãos, porque eu ouvi Deus falando comigo, uma resposta que eu estava buscando, irmãos. E assim foi, irmãos. A vida dele, do meu esposo, começou a cada vez mais, começou a se estreitar. E já em 2020, irmãos, ele começou a se afundar em dívidas, irmãos. E enquanto ele estava lá em dívidas, totalmente perdido, o Senhor começou a exaltar, irmãos, o nosso lar. Porque com a pandemia, eu vivenciei vários milagres, irmãos. Dívidas que eu nem conseguia quitar, irmãos. O Senhor proporcionou para que eu conseguisse, irmãos, através do auxílio emergencial,
que eu nem esperava receber. O Senhor foi abençoando a minha casa e eu fui colocando tudo em ordem, irmãos. Parecia que o Senhor estava preparando o momento para ele retornar. Mas os momentos, irmãos, que ele voltava para casa, era muito difícil, irmãos, porque a bebida com os remédios psiquiátricos deixa a pessoa muito transtornada. E foi uns momentos aqui que eu precisei de me calar. Eu precisei de somente orar. Eu creio que em todos os momentos da nossa vida, irmãos, o que nós temos que fazer é somente orar. Porque a gente fica brigando, a gente fica falando, não vai nos levar em lugar nenhum, irmãos. E eu vivenciei muitos milagres que, através do meu testemunho, que eu já mandei escrito, os irmãos podem acompanhar. Eu não me lembro de todos, porque foram muitos, irmãos. Mas nesse momento, o verdadeiro milagre ele já estava acontecendo dentro de mim, porque eu vi que eu já não era mais a mesma pessoa. E em 2020, né? Então foi um ano muito difícil, irmãos. Muito difícil, mas foi o ano onde eu mais aprendi. Eu mais aprendi para que hoje eu pudesse estar vivendo isso, irmãos. E eu comecei, né, a me deparar com certas situações que o vício era totalmente destruidor. Ele destruía a vida do meu esposo, ele ficava feito uma marionete na mão do inimigo, irmãos. De ficar muitos dias se entregue àquele momento, sabe? E é desesperador, porque nós não temos o que fazer. Em 2020, no finalzinho em dezembro de 2020, irmãos, eu precisei buscá-lo em outro estado, porque ele tinha tido um surto e estava fora do controle e não tinha quem fosse. Mas antes, eu busquei ao Senhor, eu busquei a direção, se era o Senhor que estava no controle daquela situação e se era para de fato eu ir até lá, irmãos. E eu me lembro que eu, nesta época da pandemia, a igreja onde eu congregava, ela acabou por saída de vários irmãos, acabou se fechando. E eu comecei a visitar algumas igrejas, irmãos. E eu tive um sonho, ao qual eu chegava numa igreja, aonde era numa garagem, e as portas, as paredes dela era amarela. E eu já estava com um propósito com Deus, pedindo que o Senhor me mostrasse um lugar para que eu pudesse congregar, porque eu sabia que eu ficar afastada da igreja, irmãos, não era aquilo que o Senhor queria. Mas ao mesmo tempo eu visitava várias igrejas, irmãos, e eu não me sentia bem, mas eu não deixava de ir nos cultos. Foi até que no dia 5 de dezembro, quando eu buscava uma resposta de Deus, irmãos, em 2020, eu recebi o convite dessa mesma amiga que me acolheu quando eu estava em depressão na casa dela. Eu recebi o convite e eu fui, irmãos. Quando eu cheguei lá, irmãos, o culto não era numa igreja, o culto era numa garagem. E essa garagem, irmãos, era todas as paredes amarelas da casa onde era o culto, porque esses pastores, eles não tinham um local ainda da igreja, eles estavam em busca de um local para alugar. Enquanto isso, uma irmã cedeu a garagem dela para que tivesse os cultos. E ali, quando eu cheguei ali, que eu olhei aquelas paredes, irmãos, o meu coração acelerou. E eu chorava, irmãos, feito uma criança. E eu me ajoelhei, porque ali era uma resposta de Deus, irmãos. Porque o Senhor já tinha me mostrado aquele lugar, irmãos. E ali eu ajoelhei e eu fui em busca, irmãos, da resposta. Se era para eu ir até lá ou se não era. Até na época eu coloquei aqui no grupo. E os irmãos me aconselharam que assim como uma missão de resgate para que eu fosse. Mas ainda assim, irmãos, eu busquei a confirmação de Deus. E naquela noite, irmãos, ninguém sabia de tudo que eu estava passando. Eu me ajoelhei naquele lugar e eu chorava tanto, irmãos. E eu lembro que tinha um culto, um louvor que me acompanhou durante todos os momentos difíceis, irmãos. E eu sempre ouvia ele, irmãos, que ele chama Vai Passar.
É aquele louvor que fala assim: vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Está doendo, mas não vai querer parar. Irmãos, e esse louvor falava muito forte comigo nos momentos que eu estava chorando, eu colocava sempre ele para eu ouvir, porque eu sentia o Senhor falando para mim que ia passar. Irmãos, e foi então que eu sentei e eu falei para Deus, Senhor, essa é a confirmação que eu preciso. Eu preciso ouvir esse louvor nesse lugar, Senhor. E aí então eu irei. Irmãos, eu assisti o culto todo. Foi tremendo, irmãos. Mas o Senhor, o louvor não tinha tocado, irmãos. E eu ficava ansiosa, esperando ouvir, irmãos, porque eu queria ir. Mas eu queria ouvir o Senhor falando comigo: vai, filha, eu estou contigo. Irmãos, quando acabou o culto, o pregador me chamou até lá na frente e falou: filha, vem aqui. E ele começou a entregar o mistério. E foi, irmãos, tão profundo que ele fez, o que o Senhor usou aquele pregador para falar. E ele ministrou sobre a minha vida. Ele falou assim: filha, hoje o Senhor se levanta para falar contigo. Tenho eu visto o teu sofrimento. E eu digo para você que aonde você colocar a planta dos seus pés, eu estarei contigo. Vou eu entrar hoje com uma obra, com uma grande libertação de vício dentro do teu lar. E o Senhor ainda manda te dizer, para que tu não tenha dúvidas, que é Ele que está falando contigo nesta noite. O Senhor manda eu louvar um hino para você, irmã. E o pastor começou a louvar, irmãos, aquele louvor que eu tinha ajoelhado e pedido para o Senhor, que eu queria ouvir como resposta de confirmação, irmãos. E naquele momento, irmãos, eu não tive dúvida que era o Senhor que estava trabalhando, irmãos. E eu fui, irmãos, eu levantei no outro dia, de madrugada, peguei o avião e fui até lá. Irmãos, era desesperador. A maneira como ele estava, irmãos, jogado lá, totalmente, irmãos, jogado assim, sabe, sujo. E, irmãos, eu espero que o momento ele tenha uma oportunidade de também testemunhar o que ele viveu, irmãos. Mas o que eu vivenciei naquele momento, naquela cidade, 3.000 quilômetros, irmãos, longe da minha cidade, irmãos, foi desesperador. É por isso que eu falo, muitas das vezes a gente pensa realmente que está tudo bem lá, mas não está, irmãos. E naquele momento, irmãos, eu peguei o meu esposo, nós pegamos um avião e nós voltamos para casa. Mas não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. Então, ele chegou, ele passou no psiquiatra e ele foi afastado do trabalho dele. E o Senhor proporcionou um momento para que ele ficasse em casa, irmãos. Mas durante esses períodos, irmãos, ele conseguiu ficar forte. Porém, o vício falava muito alto, a culpa, o inimigo acusava dentro da alma dele, irmãos. Irmãos, não foi fácil para ele também, assim como não foi fácil para mim e assim como não é para os irmãos. Mas nós servimos um Deus que tira a gente do sofrimento, um Deus que, assim como um dia fez uma obra, nos tirou do lamaçal do pecado, irmãos. E ele muda a nossa história. E assim o Senhor começou uma grande obra na vida do meu esposo. Ele bebia, por diversas vezes ele teve recaídas, irmãos. Foram várias vezes. E eu precisei me calar, eu precisei ajoelhar, porque era desesperador. Ele ficava muito agressivo. Ele falava coisas da OM que me machucavam profundamente, irmãos. Doía dentro de mim. Mas eu somente clamava a Deus, irmãos. Eu somente clamava. Eu nunca batia de frente, eu nunca tentava discutir, porque não ia resolver, irmãos. Em 2021, irmãos, em junho, devido a ele tentar se matar dentro de casa, num momento de recaída da bebida, irmãos, foi feita uma internação compulsória, onde ele não queria. Mas depois que ele já estava lá dentro, irmãos, ele aceitou. E ele passou um período no hospital, numa clínica,
E o Senhor começou a tratar com ele, irmãos. O Senhor começou a moldar o caráter dele, sabe? E foi muito difícil para mim também em casa, porque eu comecei a passar por situações financeiras que não eram favoráveis. E era somente eu e Deus, irmãos. Mas o Senhor me honrou. Eu fiz rifa uma vez, irmãos, para trazer uma providência para dentro de casa. E o Senhor, ele fez um milagre tão grande porque eu fiz por uma quantia, mas o Senhor me deu 3 vezes mais aquilo que eu estava buscando e eu pude pagar a prestação da nossa casa para a gente não perder, irmãos. E o Senhor começou a operar grandes milagres. O Senhor sempre esteve no controle da minha vida, da minha família. E ele agora foi. Aí ele se internou novamente, irmãos, porque ele teve outra recaída. E nessa última e terceira internação, que eu creio que vai ser a última, o Senhor, ele saiu de lá outra pessoa, irmãos. Depois de 3 internações. 3 internações, irmãos. Hoje eu sinto um novo homem dentro de casa, irmãos. Um homem que honra a família. E assim o Senhor tem feito, irmãos, grandes obras dentro do meu lar. Hoje eu olho para tudo isso e eu glorifico, eu exalto o nome do Senhor, porque somente Ele é capaz de fazer tudo isso, irmãos. Eu olho para o meu esposo hoje me ajudando com os deveres de casa, porque ele ainda não está trabalhando, ele ainda está afastado. E eu vejo tudo que ele tem me ajudado, sabe? A forma como ele me recebe em casa, a forma como hoje nós dois vivemos, irmãos. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor, porque somente por ele tudo isso pode acontecer, irmãos. Mas eu precisei, irmãos. Eu precisei a passar por momentos difíceis, irmãos, para que o grande milagre acontecesse dentro de mim, para que eu mudasse. E quando eu mudei, irmãos, o Senhor começou uma grande obra na vida dele, irmãos. Eu sei que não é fácil, não é fácil, irmãos, porque muitas das vezes nós precisamos renunciar ao nosso eu para que o Senhor opere. Mas é necessário, irmãos, para que a gente possa viver o milagre na nossa família. Hoje eu glorifico a Deus, porque aquele homem que não me acompanhava nos cultos, irmãos. Eu ia tão triste muitas das vezes para a igreja, mas eu ia glorificando a Deus. E eu me lembro, irmãos, que eu fazia tudo aquilo que a Sol ensinava. Eu colocava em prática, irmãos, a forma como ela ensinava nos áudios, irmãos, porque é muito importante a gente ouvir, a gente assistir, mas eu creio que o mais importante, irmãos, de tudo isso é a gente praticar. Assim como eu pratiquei o deixar ir, eu pratiquei também, irmãos, profetizar, irmãos. Eu profetizava, assim como a Sol sempre nos ensinou, eu profetizava dentro do nosso lar. Eu profetizava no banco da igreja que o meu esposo estaria sentado lá. E hoje, irmãos, neste mês agora, para a honra e a glória do Senhor, ele se reconciliou com Jesus. E hoje eu sento do lado dele, irmãos. Aquele banco que outra hora estava vazio, hoje está lá, ele está lá, irmãos. Para a honra e a glória do nome do Senhor, irmãos. Eu escuto cada glória que ele dá lá na igreja, eu fecho meu olho e eu escuto, porque quando eu estava sozinha, irmãos, eu fechava os olhos e pelos olhos da fé, irmãos, eu já ouvia ele glorificando. Eu lembrava, porque a gente já tinha servido a Jesus junto, a gente era convertido desde 2011, irmãos. Só que a gente se afastou do caminho do Senhor. Então, irmãos, se entreguem na presença de Deus e deixe que o Senhor faz a obra, porque para mim também era impossível, irmãos. Foram várias OMs, não foi somente esta. Foram várias coisas que aconteceram, entendeu, irmãos? Assim como é na vida dos irmãos também, porque eu sei que muitas das coisas não são nem reveladas. Os irmãos vivem no secreto, dentro de casa, mas eu sei que são momentos difíceis, irmãos. Mas continue acreditando, irmãos. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, o meu esposo está em casa. Ele me ajuda até mesmo, irmãos, a limpar a casa do Senhor. Então, são coisas que eu tenho vivenciado que eu nunca pensei que um dia eu fosse viver. Mas através um dia do canal da Sol,
eu comecei a ter esperança. Mas eu creio que já foi o Senhor brotando a esperança dentro do meu coração para que eu iniciasse esse processo de busca, de mudança interior, irmãos. Então, continue buscando, continue exaltando, continue glorificando. E quando, irmãos, estiver passando por situações difíceis, entra no teu quarto, fecha a porta, ora, busca o Senhor, entrega para o Senhor, porque Ele é capaz de mudar toda a situação da sua vida, irmãos. Confia, porque aquele que completou a boa obra na minha vida, na vida do meu esposo, o Senhor tem feito grandes obras e eu confio, irmãos, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar, irmãos. Então, irmãos, eu deixo hoje o meu testemunho para que possa exaltar o nome do Senhor, irmãos, porque foi ele que foi o autor de tudo isso, irmãos, para glorificar o nome dele e para edificar a vida de todos aqueles que, assim como eu, passou ou está passando, irmãos, ou ainda irão passar, porque muitas das vezes nós entramos num deserto, irmãos. Acredito que nem muitas, em todas as vezes que algo acontece na vida da gente que não é favorável, muitas das vezes é o Senhor tirando a gente do conforto, o Senhor tirando a gente da zona de conforto, irmãos, para fazer uma grande obra. E eu creio que assim como um dia o Senhor falou comigo que tudo aquilo que eu vivi ia ajudar outras pessoas, irmãos. Eu creio, irmãos, eu creio que vai sim ajudar, irmãos, porque assim como eu não tinha esperança, mas o Senhor fez nascer dentro de mim essa esperança para que eu pudesse iniciar o processo de busca, irmãos. E hoje, para a honra e a glória do Senhor, ele já está com vários meses de sobriedade, ele tem conseguido, irmãos, ficar sem o uso do álcool. E ele tem buscado em Deus forças para vencer, irmãos. Ele busca, ele ora, e eu glorifico a Deus, irmãos, porque ele não tinha mais vontade disso, mas hoje ele tem feito, e é tudo para a honra e a glória de Deus, irmãos. Então continue, aqueles que têm o esposo ou a esposa que tem vício, irmãos, somente o Senhor, irmãos, pode ajudar. Claro que existem os médicos para que dê o auxílio, né? Mas a libertação vem de Deus. E eu creio pelos olhos da fé que o meu esposo está liberto, irmãos. E eu profetizo a libertação na vida de todos aqueles que buscam, daqueles que oram, daqueles que clamam, irmãos. Continue clamando, porque o Senhor, no tempo dele, irmãos, ele há de completar a obra, assim como ele tem feito na minha vida, ele há de fazer na vida de cada um, irmão. Irmãos, eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade que estou tendo aqui no canal da Sol. Eu agradeço esta oportunidade de poder trazer esta palavra, de testemunhar para edificar a vida de cada um, irmãos. Eu desejo a todos que fiquem na paz do Senhor Jesus.